dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 23 de julho de 2025, hein? Já estamos terminando o mês de julho. E espero que esteja tudo bem com você, forte e firme para começar mais um dia de trabalho, né? E que você inicie o seu dia com muito carinho, com muito amor, sendo aquele sol radiante, apesar de que ainda o dia não amanheceu, né? Mas que o sol seja você, né? E que por onde você passar, você vai iluminando, abençoando as pessoas que chegam ao seu redor e também criando um campo de proteção, né? É importante que há esse campo de proteção para você sair e chegar em casa em segurança. Você está na Rádio Vibe Mundial, programa Madrugada Astral, e eu sou a Sônia Beth, viu? Eu sou assoterapeuta, adoro astrologia, formando em aromaterapia e também colaboradora voluntária à distância da Terra do Bugio, que é um trabalho muito gostoso, viu? É um trabalho de equilíbrio, de muito equilíbrio. Então, nós vamos começar o nosso programa nos conectando com uma força muito grande, com uma força muito gostosa, com uma força da vovó. Espero que ela me permita chamá-la de vovó Nanã Buroquê, tá? Se você precisa se libertar do passado e se auto-perdoar, procure o colo de Nanã, né? Quem teve uma avó sabe o quanto é gostoso o colo de uma vovó, né? Então, se você está precisando daquele aconchego, olha, se solte no colo da Nanã Buroquê. E a missão do nosso programa é nos fortalecer, né? Fortalecer a você, fortalecer a mim, no sentido de devolver a grandeza do nosso masculino e do feminino sagrado que existem tanto dentro de homens quanto em mulheres, né? Se você for pegar o seu mapa astrológico, você vai verificar que o mapa astrológico é dividido em 12 casas, ou seja, 12 áreas da sua vida. Cada área corresponde a um signo. Cada signo tem uma polaridade mais evidente, ou masculina ou feminina, né? Então você vê, começa com Áries, polaridade masculina, depois vai para Touro, polaridade feminina, Gêmeos, polaridade masculina, Câncer, polaridade feminina, e aí vai, né? E é nessa dança da vida, né, essa integração de masculino e feminino, que a gente chega ao equilíbrio. Então, a nossa proposta é essa, porque muitas vezes você pega o seu mapa astrológico e você verifica que os signos femininos, touro, câncer, virgem, escorpião, capricórnio e peixes, ele tem uma evidência maior no seu mapa, né? E isso pode nos indicar que a sua tendência é mais de receber as coisas. Isso é bom ou ruim? Depende das circunstâncias, depende da situação, porque no nosso mundo exterior nós temos N tipo de vibrações positivas e negativas. Então, se a gente não souber filtrar o que a gente recebe e gravar no nosso coração, gravar a nossa alma, podemos passar por muitos sofrimentos, né? Então, daí a gente precisa também, sabe, equilibrar a nossa força masculina, que tem aquele movimento para fora, para quando chegar algo que não é muito, sabe, não é muito saudável, você colocar as mãos na frente, as mãos masculinas na frente e falar aqui não, volta, né? Então, esse é o processo, esse é o movimento do masculino. E daí, de uma certa forma, te protege para não receber todas as influências que chegam até você, né? Então, a importância da gente fortalecer tanto o nosso masculino quanto o nosso feminino interno, que é para a gente, nessa dança da vida, né, saber lidar o momento apropriado, saber distinguir e decidir o momento apropriado de usar o nosso masculino e usar o nosso feminino. Então, esse é o meu objetivo, é a missão desse programa, tá? E para isso a gente vai fortalecer
o nosso centro de força e criatividade encontrada no segundo chakra, que é um local 3 dedos abaixo do umbigo. Os japoneses chamam de hara, os chineses chamam de chi, e para as mulheres, especificamente o útero, né? Então, é entrar em contato com esse centro de poder e de força, poder pessoal, né? Porque aqui nós não estamos falando de um poder de você dominar o externo a outra pessoa. Não é disso que nós estamos falando. Mas é de você se equilibrar, de você se fortalecer, para você ter condições de decidir o que você quer na sua vida. De você ser a causa da sua vida, a causa dos acontecimentos que acontecem na sua vida. Lógico que isso nós vamos precisar de coragem e nós vamos precisar de responsabilidade, né? Perceber que as situações que chegam para a nossa vida, há uma coparticipação nossa. Isso quer dizer, nós participamos juntos. Não é culpa do outro, não é minha culpa, nada disso. Há uma relação, aquele campo relacional, de uma certa forma, atrai e proporciona que aquela situação aconteça. E para a gente saber lidar com essa situação, nós precisamos nos fortalecer, tá? É interessante que em várias ensinamentos e culturas, a gente percebe que os ensinamentos espirituais, de uma determinada forma, focam esse espaço. Na Cabala judaica, a gente tem Yesod, a fundação, né? Que é justamente esse local onde a gente tem essa força, lidar com a questão da sexualidade, lidar com a questão do dinheiro, lidar com a questão da família, né? A gente percebe isso, a gente pode estudar e a gente estuda isso na astrologia cabalística, né? Quais planetas, quando você nasceu, estavam passando por Yesod, né? Se a gente for colocar no mapa ocidental, em que área da sua vida aqueles planetas eles estão se manifestando, né? Então, tudo isso que é o quê? O nosso mapa astrológico nada mais é do que um espelho, né, do que está ocorrendo no céu. E a partir desse espelho a gente pode chegar a uma aproximação. E com essa aproximação a gente conversa com a pessoa. Olha, o mapa está indicando isso. Você vive isso, não vive, se vive, como é que é tal, porque cada um vai vivenciar aquele aspecto, aquele planeta, numa determinada área, da sua forma específica, né? Porque o mapa astrológico é o quê? Uma cópia, vamos dizer assim, é um espelho de como o sistema solar estava naquele momento. E se aquele sistema solar está rodando ao redor do Sol e forma uma rede, né? Logicamente que aquilo tem uma força de atração e uma força de repulsão. Então, é isso que a gente consegue perceber, quais são as forças de atração e repulsão que estava acontecendo no momento que você nasceu, na hora que você nasceu e na cidade que você nasceu. Então, se nós não tivermos essas 3 informações, a análise do mapa astrológico, a análise astrológica, ela fica mais pobre, vamos dizer, né? Entre aspas. Então, nós precisamos dessas 3, sabe? Que é para ter uma visão de como estavam as forças cósmicas naquele momento. Quais eram as forças de atração? Quais eram as forças de repulsão? Quais eram as forças que estavam, de uma certa forma, se combatendo, isso é, né? Um de frente para o outro. E aí a gente tem uma ideia do que pode acontecer na vida daquela pessoa, ou o que pode estar acontecendo. Eu, particularmente, eu gosto muito de conversar com a pessoa, né? Porque se a gente está trabalhando com símbolos, se a gente está trabalhando com uma gravura, mesmo que seja uma cópia do universo, a gente precisa conversar, porque se eu estou trabalhando com simbologia, logicamente que o que eu tenho dentro de mim, as minhas crenças, a minha maneira de ver a vida, vai influenciar a minha análise. Então, eu preciso conversar
para ver se, da maneira que eu vejo, da maneira como eu estou analisando aquela situação, se realmente está de acordo com a sua visão, a sua maneira de estar na vida, né? Eu gosto de trabalhar dessa forma, por isso que eu me nomeio de astroterapeuta. Algumas vezes, astroterapeuta? Nunca ouvi falar isso não existe. Uai, não existe para você, mas existe para mim, pô. É uma forma de trabalhar com astrologia, ponto e basta. Então, segundo os ensinamentos dos hindus, né, que uma foi um ensinamento que eu recebi lá no IPPB com o Wagner Borges, quando é no curso de bioenergia e chakras. Esse chakra, os hindus chamavam de Sawadhisthana. Espero que seja que fale assim. E a morada do sol. Olha que legal, né? E segundo esse ensinamento hindu, é o chakra, né? É o centro de força responsável pela energização dos órgãos sexuais, gênito urinário, e quando está bloqueado, causa impotência sexual ou desânimo. Quando está superexcitado, causa intenso desejo sexual. E bem desenvolvido, é essa a nossa proposta, equilíbrio. Bem desenvolvido estimula o melhor funcionamento dos outros chakras, porque nós não podemos esquecer que, na realidade, nós temos pelo menos 7 chakras, que são chakras principais, né? E todos eles funcionam, porque tudo é uma rede, gente. Tudo é uma rede, né? Cada um funciona, cada um tem a sua função, funciona num determinado aspecto, mas não deixa de se ligar com os outros para que haja um funcionamento total. E eu acho que é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida, sabe? Perceber que nós estamos vivendo numa rede e procurar perceber qual é o nosso lugar nessa rede da vida, na teia da vida, sabe? Encontrou esse lugar, executar a sua atividade, a sua tarefa, da melhor forma possível, sem esperar que outra pessoa venha fazer para você, né? Fazer a sua tarefa. A partir do momento que você cumpre com o seu objetivo, com a sua tarefa, você vai estar auxiliando que o sistema funcione. Que sistema é esse? Esse sistema pode ser o teu corpo físico, esse sistema pode ser a sua rede familiar, esse sistema pode ser a sua rede social, pode ser qualquer coisa, porque há uma ampliação. Tudo é um sistema, não é? Tudo é sistema. Dependendo da sua amplitude, tudo é sistema, né? Então, se a gente não estiver bem, se a gente não estiver fortalecido com o nosso centro de força, fica mais difícil a gente estimular esse equilíbrio e esse desenvolvimento maior. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos conectar com esse centro, colocar o nosso dedinho, 3 dedos abaixo do umbigo, tá? Vamos imaginar uma luz forte, intensa, laranja, vibrante, sabe? Realmente, sabe, ela nasce ali naquele centro e vai para fora, expande, sabe? Sempre radiante, sempre brilhante, viva, porque tudo que é vivo tem energia, né? Tudo que é vivo pulsa. E depois, então, vamos fazer o Ho'oponopono para nós mesmos, para nossa parte mais elevada, tá? Objetivando uma limpeza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos inconscientes, né? E vamos também repetir mentalmente o Bija Mantra Vam, Vam, Vam. E procure, quando você estiver repetindo esse mantra, sinta esse mantra no seu ventre, ali no seu hara ou no seu chakra, tá? E faça esse exercício quantas vezes você quiser, objetivando equilíbrio, objetivando força, nem mais nem menos. É o equilíbrio, tá?
Se você tem algum distúrbio nos órgãos reprodutivos, se você não está com dificuldade de engravidar, ou se está com algum distúrbio no seu sistema urinário, pode ter certeza que essa limpeza é para você. Faça, seja homem ou seja mulher, faça. E no segundo momento, então, nós vamos fazer o nosso encontro com a conexão com o útero cósmico. Você está pronto? Aceita? Então vamos lá. Ai, coloca os seus dedos abaixo do seu umbigo, três dedos. Imagine uma luz laranja, forte, radiante. Vão. Eu sinto muito, Sônia. Me perdoe. Eu te amo. E eu sou grata pelas experiências. Conexão com o útero cósmico. Você é a lua que passa da escuridão à luz. É o broto verde, é a rosa que se abre, é a abundância, é o fruto que cai. É a quietude noturna, é a donzela, a mãe, a feiticeira, a bruxa anciã. Estou dentro de você e você dentro de mim. Juntas somos uma. Miranda Gray. É o sistema de cura Miranda Gray. É esse sistema que nos ajuda a nos conectar com o ritmo da vida, né? Que é o mesmo ritmo do nosso corpo físico, que é o mesmo ritmo dos nossos hormônios. E às vezes a gente está passando, né, por essa situação, principalmente mulher, cada semana é de um jeito e tal, e às vezes a gente só precisa de alguém que nos explique o que está acontecendo, né? Porque, inclusive, a gente vai, sabe, o que está acontecendo, a gente vai se aceitando. Algumas mulheres sentem até culpa por isso, por essa mudança. Então, não deixa de ser também de ser uma forma de se perdoar, de se aceitar e saber lidar com essas mudanças, né? E aos poucos a gente vai se fortalecendo, nós vamos eliminando as nossas armaduras, né, de defesa, de medo, porque a gente simplesmente se aceita. Aproveite e dê um abraço gostoso em você agora. Se aceite do jeito que você é, do jeito que você tá, sabe, com aquele intuito de que hoje eu tô assim, mas amanhã eu vou estar melhor, pode ter certeza. Hoje eu vou estar assim, amanhã eu vou estar melhor. Se aceite, se aceite. É o primeiro passo para as coisas acontecerem, é o primeiro passo para a sua vida melhorar, tá? E eu sou a Sônia Beth, eu sou assoterapeuta, formando em aromaterapia também, benzedora da Terra do Bugio, à distância. E você está na Rádio Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. Nosso programa é gravado, né? Quarta-feira, às 5 horas da manhã, mas depois fica disponível no YouTube, no canal da Madrugada Astral ou no meu canal, @SôniaSimplos. Então acompanha. E graças a Deus eu tenho aqui o apoio técnico de Ori, que é um fofinho, maravilhoso. E a gente está aí, né, com a possibilidade, com o desejo de oferecer o melhor para você, para mim, para nos fortalecer, né? Porque se eu estou aqui é porque eu também eu preciso, né? Agora, tem uma escritora também, ela é teóloga, jornalista, que estuda o segundo chakra. Ela tem um livro muito legal que se chama Atos de Poder, e foi com ela que eu comecei a fazer essa distinção entre o poder masculino e o feminino. E ela fala que nesse segundo chakra se fixa a nossa energia criativa e procriativa. Olha que legal, tá? Agora, é uma criatividade ampliada, tá? Então, não é só a criatividade mental, não é só a criatividade artística, não é só a criatividade de poder, né? Essa milagre, vamos assim dizer,
de proporcionar que o outro ser humano tenha um corpo e possa ter a sua vivência no planeta Terra, né? Então não é só dessa criatividade, é uma criatividade geral, geral. E essa criatividade nos ajuda a viver melhor no mundo material, porque a gente precisa satisfazer as nossas necessidades primárias, comer, beber, ter um lugar para dormir, ter um lugar, sabe? Se proteger, ter um emprego, a gente precisa disso, né? E quando a gente se fortalece nessa questão produtiva, a gente tem melhores condições de melhorar essa nossa área no planeta Terra. Porque se a gente for verificar o fluxo dos chakras, da força dos chakras, você pode receber não só a energia que vem do alto e vai descendo por todos os chakras até passar pelo último, chegar na Terra, como você pode receber energia telúrica que vai subindo, 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 vai se aperfeiçoando, passa aqui, né, na câmara crística, que eu chamo, que é o coração, se aperfeiçoa e vai se espiritualizando até chegar no máximo, tá? Então, desce e sobe. E a partir do momento que a gente fortalece também o nosso segundo chakra, a gente tem possibilidade de mandar uma força melhor para o chakra básico, né? Que é aquele responsável de nos conectar com a Terra e fazer acontecer. Então, isso é muito importante, tá? Então, é esse o nosso objetivo e o programa já está terminando. Hoje é dia 23 de julho de 2025. O dia amanhece às 6 horas e 49 minutos com o Sol em Leão e a Lua em Câncer, Mercúrio retrógrado em Leão, tá? Nesse ano, o Sol entrou em Leão ontem, dia 22/7, às 10 horas e 29 minutos da manhã. No ano passado, o Sol entrou em Leão nesse mesmo dia, 22 de julho, só que às 4 horas da manhã, 4 horas e 44. Então, é muito importante, quando a gente nasce nesses dias de mudança de signo, fazer um mapa astrológico, olhar o mapa astrológico para perceber a posição do Sol, que signo que ele estava, tá? Esse ano, quem nasceu às 5 horas da manhã, se levantar o mapa astrológico, o Sol vai estar em Câncer ainda, né? No ano passado, quem nasceu às 5 horas da manhã, levantando o mapa astrológico, o Sol vai estar no signo de Leão, tá? E isso, logicamente, que traz uma certa diferença para nós. E Mercúrio entrou em movimento retrógrado, tá? Agora, no dia 19 de julho, em Leão. Daí fala, mas de novo essa questão de Mercúrio retrógrado. Eu gosto muito de ver esse movimento retrógrado dos planetas, porque nos lembra uma coisa muito importante. Sabe aquela historinha da xícara que está cheia, 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 e mesmo se vier uma coisa nova, tudo transborda? Então, chega um momento que a gente precisa esvaziar. A lua minguante mostra isso. Chega um momento que a gente precisa esvaziar. Mercúrio retrógrado, esvaziar os seus pensamentos, a maneira como você vê, tá, e tudo mais, para ter espaço para você receber o novo. Daí você esvazia, analisa e refaz o que deve ser feito e tem a possibilidade de recomeçar a própria vida numa nova vibe, né? E isso acontece com todos os planetas, menos Sol e Lua, né, que são luminares. Mas acontece com todos os planetas que nos dão a oportunidade de esvaziar, de parar, contemplar, refletir, refazer para poder seguir em frente novamente com uma nova vibe, tá? Sol em Leão e Lua em Câncer, os dois luminares estão fortes. Então, aproveite esse momento, viu? Então é isso. Um ótimo dia, um abraço para vocês e até o próximo programa, até a próxima quarta-feira. Tchau!